da glória, poderoso, maravilhoso Deus. Te adoramos e te exaltamos, Deus Santo. Aleluia. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Tem alguém que você conhece do teu lado, aí, atrás, na frente, que você não cumprimentou ainda? Dá um pulinho lá, vai lá, diga que bom que você veio, que bom que você está aqui. Diga que bom que estamos aqui hoje, na casa de Deus. Esse aqui mesmo. Esse para dar o microfone. Ouvir, deixa eu ver. Acho que se virar mais para cá já consigo ouvir. Vou tentar virar ele aqui. Aí. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Já deu? Já? Já? Já atualizou as novidades? Já? Tá tudo? Que beleza. Que bênção. Que bom que deu certo. Então pega a Bíblia na mão, você que trouxe a Bíblia, vamos rapidão para aquilo que importa. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, o capítulo de número 5. Opa, agora. Eu vi que tinha alguma coisa que não estava certa aqui. Efésios, capítulo de número 5. Agora estou me ouvindo bem. Até passei Efésios aqui. Efésios, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 17, mas eu vou ler desde o primeiro versículo. Capítulo 5, desde o versículo 1. Depois a gente vai destacar o versículo número 17. Glória a Deus. Amém? Já achou? Quem achou dizer é eu. É eu. Isso. O telão, né? Achei o telão. Vamos lá então? Diz assim, ó, a palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces. Alguém sabe me dizer o que é parvoíces? O que é parvoíce? Tarefa para casa, tá? Aprender lá em casa. O que é parvoíce? Nem chocarrices, que não com chocarrices também, vai lá. Que não convém, cobiça e impureza. Olha aí, ó. Vocês estão brincando com o negócio? Aqui tem pastor, irmão. Até perdi aqui. Nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Oh, glória, amém? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Elas vêm à luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
pelo que não sejais, agora versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Versículo 17 agora, em destaque, para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco, mais uma vez, pela tua palavra. Como de manhã o Senhor revelou a nós o teu cuidado, o teu amor. Mais uma vez, Deus, vem falar aos nossos corações, preparar-nos para aquilo que o Senhor fará ainda mais, ainda além. A partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, nosso coração está aberto, nossos ouvidos, Deus, abertos, preparados para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa hora, no nome de Jesus. Precisamos de ti, Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente então aí, fique tranquilo, fique em paz, fique bem. Importante, irmão, de a gente, quando estudar a palavra de Deus, ler o texto anterior, posterior, compreender o contexto do texto, porque tem uma máxima que diz que um texto fora de contexto vira pretexto. Então, às vezes, as pessoas querem tirar um pedaço, um versículo, um meio versículo da Bíblia e usam ela como o diabo. Que o diabo também, para tentar a Jesus, usou a Bíblia. Então, nem sempre, porque a gente, muito obrigado, minha irmã, nem sempre quem fala e cita a Bíblia, só porque citou a Bíblia, está com a razão. Por isso é importante a gente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, entender do que o texto fala, o que o escritor está falando, para que a gente não seja enganado, como o próprio texto diz aqui. Não se deixe enganar com palavras vãs, pessoas que falam e citam e falam de Deus sem conhecer a Deus, pessoas que falam de Deus sem ter relacionamento com Ele, falam de Deus sem saber de fato quem Ele é, querem decifrar o que não conhece, querem explicar aquilo que não sabem. É importante a gente entender, e é mais ou menos sobre isso que Paulo está falando aqui neste texto. Ele fala sobre as obras das trevas e como nós, cristãos, precisamos buscar de toda a nossa vontade, talvez com muita força, buscar nos afastar disso, nos separar disso, sair em algumas condições. Ele diz que até o que eles fazem oculto, até falar não dá, até falar é difícil, até replicar é vexatório, é vergonhoso. Porque eles não estejam juntos, não participem de todas essas coisas. É claro, como diz Jesus, quando ele orava pelos discípulos, ele disse: não rogo para que os tire do mundo, porque nós estaremos aqui, nós vamos estar aqui, nós vamos falar de Jesus aqui, nós vamos trabalhar. A gente vai estar lá na Petrobras, lá, né, Michael, lá, Sr. Padrício, está lá no meio da peãozada. E só quem foi peão é que sabe como é que é o negócio lá. Não tem como não estar lá trabalhando, mas isso não nos obriga a participar. É disso que a Bíblia está falando aqui, de a gente ter um entendimento um pouco mais apurado para evitar ou para fugir, né, de todas essas coisas que ele fala aqui. Agora, no versículo 17, Paulo é muito claro, muito preciso, muito assertivo. Quando ele fala essa frase, ele diz: não sejais insensatos. Ele fala sobre insensatez. O tema da mensagem é justamente essa palavra, insensatos. Não sejais insensatos, ele disse. Ele nos alerta para fugirmos do caminho da insensatez. Para a gente fugir do caminho do erro, fugir do caminho da loucura, quase que loucura. Porque insensatez, a palavra insensato, ela tem origem do termo latino insensatus, anota aí, você que está anotando.
Depois eu vou mandar o esboço, vai estar aqui também. Sua formação é composta por elementos que indicam a ausência de sentido, de razão ou de bom senso. A insensatez, ela beira a loucura, embora às vezes dá para dizer que todo louco é um insensato. Não dá para dizer que todo insensato é louco. Mas a insensatez é um dos elementos da loucura. É quando vive sem propósito, quando vive sem intenção nenhuma, talvez. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas características de homens insensatos, de pessoas insensatas. A Bíblia fala sobre características de insensatos. Porque, irmão, nós, todos os dias, quando saímos de casa, penso eu, a gente sai de manhã com vontade de acertar. Ninguém sai com vontade de fazer errado. Alguém aqui hoje decidiu, acordou cedo e disse, hoje eu vou errar. Alguém? Não, nem eu. Chama aqui. A gente não... Alguém casou aqui para errar? Alguém arrumou um trabalho para dar errado? Não. A gente não faz planos para errar, a gente só faz planos para acertar. Mas o que acontece no decorrer dos dias, a gente acaba... Que dúvida, né? A gente acaba errando. A gente não ouve os pais, né? O pai fala, meu filho, não faça assim, a coisa é desse jeito, a vida é assim. Mas a gente ouve o pai e diz o quê? Ah, pai, mas comigo vai ser? É isso aí. Nós temos uma vontade sincera de acertar. Nós temos uma vontade sincera de fazer o que é certo. Uma vontade sincera de acertar no relacionamento, de acertar com o marido, acertar com a esposa, uma vontade sincera de acertar com os filhos, de fazer o que é melhor para os filhos, uma vontade sincera de prosperar. Alguém aqui quer prosperar? Amém. Quem não quer, fica retido na tua vida, brincadeira. Você vai prosperar até sem querer, irmão. Se estiver com Jesus, não tem jeito, não. Amém? A gente é sincero, quem é que não quer prosperar? Quem que não quer fazer tudo certo? Porém, acontece que às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, da forma que a gente quer. E um dos motivos que Paulo fala aqui, de a gente não conseguir prosperar no nosso chamado, no nosso ministério, a nossa célula. Quantos líderes de célula que se levantaram, assumiram a célula e estão sofrendo, porque as coisas não estão acontecendo da forma que ele esperava. Mas a vontade dele era o quê? Cheio de sonhos. Ah, vou assumir a célula e vou fazer assim, vai ser desse jeito, e agora vai ser tudo diferente. Ou quando a gente aceita Jesus, começa a viver a vida com Cristo e diz, agora deu. Agora é só Jesus na veia. Agora eu vou fazer assim, eu vou orar e vou buscar Deus, e Deus vai me usar, e eu quero ser um líder de célula, e depois vou ser um pastor, e eu já sei o que Deus vai fazer em mim, e a gente sai com... E isso é sincero, isso é verdadeiro, o sentimento, o desejo é de verdade. É um desejo verdadeiro, sincero, de fazer, de dar certo. Mas porque talvez a gente não ouve, eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente não presta atenção e as coisas vão acontecendo e dando errado porque a gente não dá ouvidos a Deus e à palavra de Deus. E é por isso que Paulo ele fala de tudo aqui. E ele diz assim, não sejam insensatos. Não seja sem senso, sem percepção, sem compreensão. Busque, depois ele diz, o conhecimento em Deus e na palavra de Deus, para que a gente possa crescer em graça e sabedoria. Não é à toa, irmão, que a Bíblia fala sobre sabedoria, mas eu quero falar aqui, características do homem insensato na Bíblia, para a gente reconhecer alguns irmãos aí, amém? Amém não, não é para nós mesmo. Mas vai reconhecer, olha para mim mesmo, olha aqui. Primeira característica do homem insensato na Bíblia, justamente o que eu estava falando aqui, é que ele ignora a sabedoria. A Bíblia chama de louco aquele que ignora a sabedoria. Ignora a sabedoria, o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. Ele também não tem prazer em fazer aquilo que é certo. Insensato. Ignora a sabedoria, não busca a sabedoria. Olha aqui, irmão. Você acha,
não fica intrigado. Deus, quando ele fez todas as coisas, ele criou a Bíblia Sagrada, um livro escrito milenarmente, vários escritores, com um espaço de tempo de milhares de anos. E esse livro que vem rasgando os séculos e milênios e permanece ainda ativo, vivo, é até hoje o livro mais vendido da história da humanidade, mais vendido dos dias atuais. É o livro que mais se propaga, um livro forte. Deus fez uma pérola e nos entregou de presente. Você não acha estranho, pelo menos, que de 66 livros, 2 são totalmente dedicados à sabedoria? 2 livros, livro de Eclesiastes, livro de Provérbios. Deus fala ali, meu filho, ame a sabedoria, busque a sabedoria. Algo preciosíssimo demais em Deus e na palavra de Deus, para que a gente possa crescer, amadurecer, aprender e fugir da insensatez. Mas o insensato, ele foge, ele ignora. Ele não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. É o irmão, como é que chama o cantor? Falei hoje de manhã, esqueci agora o nome dele. Zeca Pagodinho. Sabe o que é o crente Zeca Pagodinho, irmão? Ninguém sabe? Quem não estava de manhã? Aquele que canta assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele não está nem aí. Não está nem aí. Ele vai indo. Um dia, outro dia, vai na igreja, vai no culto, vai na célula. E só vai. Só vai. E vai vivendo. E vai esperando que Deus faça o milagre, esperando que Deus faça tudo, que Deus resolva a minha vida. E eu só vou levando a vida do meu jeito. Eu quero só levar a vida do meu jeito. Eu não quero um esforço pequeno, talvez que seja, de buscar sabedoria, de buscar conhecimento. Eu não quero aprender nada, eu não tenho desejo de aprender nada, eu não tenho desejo de crescer em Deus, eu não tenho desejo de ter experiências com Deus, eu não quero uma vida emocionante em Deus, vivendo com Deus, experiências com Deus, eu quero só viver hoje. Eu quero ir no culto na terça-feira, ou na vigília, ou no culto de unção e ser cheio de Deus, chapar o coco e daí viver a minha vida. Ignora a sabedoria, ignora o conhecimento. Sendo que uma das premissas da vida com Deus é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. O insensato, ele ignora, não tem prazer no entendimento. Não tem prazer no conhecimento, não busca saber. Olha aqui, eu tenho uma mensagem que eu preguei, acho que foi esse ano ainda aqui. Está lá no YouTube, eu acho. E o tema da mensagem é a tragédia do não saber. Não saber é uma tragédia, irmão. Não saber é uma desgraça, a desgraça da nossa vida, ou as desgraças da nossa vida, geralmente acontecem, muitas vezes, pelo menos, é porque a gente não sabia. A gente fala de coisas que não sabia, faz uma confusão lascada. A gente vai, sei lá, tá andando, não sabia que o caminho era ruim, não sabia que a ponte ia cair, eu não sabia, porque eu não sabia, lascou-se tudo. É uma loucura você entrar num caminho sem saber qual é o destino. Hoje ainda nós temos aí o celular, né, como é que é, o Waze, lá o Maps. Você coloca lá o endereço, quero ir lá na casa do Fernando, que é difícil lá no Fernando. É interiorzão lá. Manda a localização aí, Fernando. Ele manda a localização, embarca no carro. Vai parar lá, chega lá, já está lá o pernilzão do porco assado, prontinho. Glória a Deus. Irmão. Mas por quê? Porque eu quis saber antes. O que vai ter lá? Quando vai ser? E qual é o caminho? Porque se eu não soubesse, não ia conseguir. Agora imagina, eu embarco no carro, vai aonde? Vou no Fernando fazer o quê? Não sei, vou lá ver se tem alguma coisa. Aí que eu me ataco aqui em direção ao cachimbo e vou embora. Daqui a pouco eu estou lá, não sei não, lá quase em Santa Catarina, você está indo aí, eu estou indo no Fernando. Mas cara, você estava louco?
Você está num caminho nada a ver. Diz, não, mas porque você nem perguntou para ele. Isso aí, Deus está comigo. Em nome de Jesus, eu vou achar esse caminho. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Irmão, olha aqui para mim. Deus ri lá de cima. Porque o caminho está aqui, a bússola está aqui. Está tudo preparado e a gente ignora. Parece uma insensatez. Fala para mim. Não parece uma insensatez? Eu saí de casa para ir na casa de alguém e nem perguntei onde mora. E saio na rua, é mais ou menos assim que a gente anda servindo. O insensato anda assim, vivendo um dia após o outro. Ele não busca conhecimento, não busca entendimento. Ele não quer saber o que é, como que é, por que é. Não, ele só vai seguindo regras. E às vezes ele precisa das regras. O insensato depende muito das regras. Do pode ou não pode. Pode, pastor, não pode. Mas pode ou não pode. Por quê? Porque ele não busca conhecer a Deus, entender a Deus. Viver na vontade de Deus. Ele está ainda na fase ali, né, talvez da obediência. Eu já falei isso aqui. As 3 fases do relacionamento com Deus. A primeira fase do nosso relacionamento com Deus é a desobediência, a rebelião. Nós estamos em rebelião contra Deus. Não queremos saber de Deus, da palavra de Deus, de viver em Deus. Queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Mas depois Deus nos convence de alguma forma, Ele faz um milagre na minha vida, na vida de alguém. Alguém fala para mim de Jesus, eu estou lascado, e aí eu começo a andar com Deus e eu me convenço de que agora, não, esse realmente é um bom caminho. Deus é de verdade, agora eu quero esse Deus. Eu entro então agora no caminho da obediência. E começo a obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Mas olha aqui, irmão, como é que eu vou obedecer se eu nem sei o que Ele quer? Como que eu vou fazer para Deus aquilo que eu não sei, que Ele quer que eu faça? É aí que entra as loucuras, a insensatez do povo que vai orar ajoelhado no milho. Aí eu pequei, vou no culto domingo porque eu estou tão cheio de pecados. Vou lá descarregar os pecados. O povo fala para mim às vezes, pastor, você vai ter culto na tua igreja? Você vai. Ora, faz uma oração por mim lá, para Deus perdoar uns pecados. Insensato. Você não está entendendo nada. Não busca saber, não busca conhecer, não busca compreender como as coisas são. Então o insensato, ele ignora a sabedoria, não tem prazer no entendimento e fica vivendo assim. E as coisas não funcionam e não chega nunca em lugar nenhum. E está 1 ano, 2, 5, 10, 15, 57 anos andando sem destino, como o crente, o pagodinho, né? O Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Eu vou indo, está indo para onde? Não sei, eu estou indo. Estou indo na igreja. Vou na igreja, eu fico, né, imitando o crente. Não, eu já fui um imitador de crente. É ruim demais, irmão. É ruim demais. Quando a gente veste um personagem, tem que sustentar um personagem, é muito difícil. Porque o personagem não é o que eu sou. Então eu tenho que imitar a voz, eu tenho que imitar o jeito de falar, eu tenho que usar uma roupa que me coloca no personagem, mas que nada é meu, tudo é do personagem. Então a gente tem que estar sempre pensando, eu posso fazer isso? Não, mas crente não faz isso, então eu não vou fazer. Não, mas crente é assim, então eu vou ser assim. Não, mas crente é desse jeito. Porque eu ainda estou andando, só vivendo um dia após outro, sem buscar de fato conhecer a Deus e sair da fase da obediência e entrar aí sim na fase onde Deus nos quer, porque Deus não nos quer obedecendo a Ele. Deus nos quer amando tanto que fazer a vontade de Deus para nós seja um prazer, uma alegria, uma satisfação. É quando a gente passa a servir a Deus de coração, de verdade. Quando a lei do Senhor é um prazer. Bem-aventurado o homem que serve ao Senhor e tem prazer na lei do Senhor. Não é mais uma obediência difícil e amargo, mas é um prazer, é uma satisfação. Então o homem insensato, ele ignora a sabedoria, ele não tem prazer no conhecimento, não tem prazer em fazer aquilo que é certo. Olha aqui, irmão. Tinha um exemplo. Eu vi esses dias, essa semana. Uma moça lá dando uma entrevista em algum lugar. E ela contando um fato.
que ela estava lá na escola, e daí ela levou para a escola, para a sala de aula, uma churrasqueirinha elétrica, e levou uns pedaços de carne, umas asinhas, ela falou, e levou umas linguiçinhas, ela com alguns alunos, e sentou lá no fundão, e quando um professor saiu da sala, eles ligaram a churrasqueira e colocaram a carne, e colocaram tudo lá, e quando o outro professor chegou, eles estavam lá fazendo, todo mundo sentou, ela ficou de pé porque ela estava assando, e o professor chamou a atenção dela, e pegou a churrasqueira, e pegou ela, e todo mundo levou para a direção, e eles ganharam uma semana eu faço o que chama de, já sabe, né? De suspensão. Brincadeira. Uma semana de suspensão, sabe o que ela disse? E ela chegou falando assim, ela disse, não, eu cheguei em casa, disse, mãe, ganhei uma semana de suspensão, estou de férias. Ela achava legal. O insensato é assim. Ele quebra regras e acha que é top. Ele quebra regras e acha que está abafando. Ele tem prazer em quebrar regras, ele tem prazer em ser do contra, ele tem prazer em não obedecer a Deus. Ele tem prazer em fazer aquilo que é errado. Ele não tem prazer no certo. Fazer o certo para ele é cafona. Fazer o certo para ele é ruim. Não, eu quero o errado, eu gosto do errado, o insensato. Mesmo nós que às vezes, né, agimos como insensatos, saímos de casa com vontade de acertar, mas ele troca o certo pelo errado, o errado pelo certo. E espera de Deus um milagre. Espera de Deus que ele faça alguma coisa. E espera de Deus que Deus o abençoe, andando na contramão do movimento de Deus, na contramão dos valores de Deus, na contramão da palavra de Deus. Mano, é uma insensatez. Quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia diz aqui, nem fale daquilo que eles falam, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, nem fale do que eles fazem. Mas daí eu não sei o que a Bíblia diz, mas eu sou insensato, então eu vou falar. Mas eu sou insensato, então eu vou fazer. Mas eu sou insensato, então é insensatez. A Bíblia diz, não sejam insensatos. Busca sabedoria e conhecimento. Outra coisa aqui, característica do insensato é precipitado e irado. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Sua boca pode levar à ruína. Olha aqui, irmão. Isso aqui é a Bíblia, tá? O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Precipitado, irado. Pedro. Os crentes Pedro, sempre com a espada na cinta, pronto para arrancar a orelha de alguém. Pronto, ele tá ali já nos cascos. Né? Não leva o desaforo para casa. Irmão, tem que aprender. A gente tem que ter um bornazinho do desaforo. Leva contigo, leva para o trabalho. Irmão, eu entendo de desaforo, de ser desaforado, eu entendo. Leva o saquinho do desaforo. Bota tudo ali dentro. Guarda, chega em casa, despeja aos pés do Senhor. Não seja precipitadamente, irado precipitadamente. Eu sempre falo, tem 2 lugares que é muito difícil de ser crente. Muito difícil. O Pedrão, velho, ele já vem na hora, né? Que nem o Hulk, já manifesta na hora. Um lugar difícil é no volante. Quem é que dirige aqui? Quem dirige aqui? Você vai entender. Vou lá para Curitiba, com a família. Olha aqui, 13º chegando aí. Quem não comemoramos já gastou. Chegando aí, dinheirinho no bolso. Vamos para o shopping, vamos comer um sorvete, vamos comer um hambúrguer, vamos comer sei lá o que o povo come lá no shopping, cada um come alguma coisa. Mas vamos lá para o shopping passear. Embarca no carro, alegre, feliz, a família, todo mundo. Vamos passear, bota uma roupinha bonitinha, toma um banho, bota um perfume, arruma o topetão. Agora é nós, mano. Vamos causar lá no shopping, faceirão. Embarca no carro que quando entra ali na rodovia do X. Estou na rodovia do X, de repente brilha uma luzona atrás de você. Tem um carro encostou aí, dando sinal de luz. Deixa eu passar. E aí, irmão, o que a gente faz?
Reduz e acelera. Quer passar, passa por cima. Passa por cima. Tá achando o quê? Paga 2 de IPVA. Achando que a estrada é tua. Passa pelo lado, passa pela frente. Já acabou o passeio, já estragou o passeio, já estou nervoso, já estou acelerando. Sabe, parece que você está dizendo assim, às vezes o cara ele quer ser matado, mas você não vai ser matado sozinho, eu vou contigo. Agora vamos bater uma corrida aqui nós dois. Então, agora me senti desafiado. Com a família dentro do carro. Indo para o shopping, o dinheiro no bolso. Não parece uma insensatez? Precipitado, irado. Outro lugar difícil de ser crente é o campo de futebol, né, irmão? Estou voltando para o futebol agora, viu, Patrício? Se prepara aí. Prepara aí que agora, canhotinha de ouro, daqui a pouquinho vai voltar. No futebol, Deus o livre começar o time a perder. Ele erra 10 lances, perna de pau, pelo amor de Deus. Não estou falando do Patrício, tá? Estou falando agora de um outro. O Patrício é uma máquina, bicho, é um trem, rapaz do céu. Quando ele veio pro lado da gente, toca a bola logo, senão ele chuta a bola, você junto e vai e leva embora. O homem, você vai dar um jogo de corpo nele, a mesma coisa se bater numa parede, não adianta, não faça. Bate e volta para trás aqui, não dá certo, não. Mas o cara erra tudo. Lá no último, lá num lance, a bola bate na canela dele, sobra certinho pro outro só encostar, mas era só encostar e tava feito o gol. Outro vai lá e chuta lá pra lua, não sei pra onde, erra o gol. Gol feito. Acabou. Acabou o crente, acabou tudo. Acabou, precipitado, irado, já chama, já xinga, já fala, já se perdeu. Porque um pouco de insensatez, precipitado, irado. Aquele que quer fazer tudo. Eu falei hoje de manhã, que eu lembrei de uma pessoa que era assim, precipitado. Não sei que prazer é esse que as pessoas têm de dar notícia. Já viu aquele que tem prazer de dar notícia ruim? Ele quer ser o primeiro. Morre alguém, ele quer ser o primeiro a colocar nos grupos. O cara não morreu, parece que ele venceu, né? Ayrton Senna. Fui o primeiro. Sem um prazer, uma euforia. E esse cara que eu conheço, um dia tinha uma senhora, um filho doente internado na UTI, lá no Covid, morre, não morre. Um dia ela ligou desesperada, chorando, uma mãe estava orando, ela disse, pastor, já falei que é pastor de novo, meu Deus, não é para falar. Eu falei assim, perdi meu filho. Ela é desesperada, uma mãe desesperada. E ele falou com ela 2, 3 palavras e já desligou e já foi no grupo e já, compensar, anuncia o falecimento de fulano de tal. E aí todo mundo começou a mandar pro outro, e daqui a pouco o pessoal mandando para ela, meus pesos. Ela disse, mas o que aconteceu? Meu filho morreu? Eu não sabia o que aconteceu. E ligou e virou um fervo. E virou um barulhão, e o rapaz só estava na UTI, a mãe estava desesperada, desabafando. Eu perdi meu filho, ela disse, porque era um sentimento dela. Graças a Deus, o rapaz não morreu, viveu. Está servindo a Jesus aí, firme, graças à glória de Deus. Mas o outro lá, precipitado. Fez demais, insensatez. Precipitado demais, irado demais. Mas eu sou assim mesmo. Eu não levo desaforo. Falei que não levo desaforo, mas eu começo a levar. Começa a levar desaforo para casa. Paulo diz que não sejais insensatos, sem sentido, com ausência de sentido, de razão, de bom senso. É importante a não precipitação. Deixa a ira, abandona o furor, a Bíblia diz. A gente precisa aprender às vezes. Olha aqui, irmão. Uma vez um cara entrou numa batalha, numa guerra, aí se lascou tudo. Entrou numa coisa, deu tudo errado. Deu de, é que eu vejo o senhor aí, e aí eu queria ser igual, e eu fui para cima. Eu falei assim, pois é, mas você escolheu errado. Eu não vou para cima de ninguém. Eu não ataco ninguém. Eu reajo. Quando estão me atacando, atacam a minha fé, aí sim. Eu vou na defesa, porque a Bíblia me ensina a defender. Mas eu escolho bem. Não é para qualquer um que eu respondo. Não é qualquer pessoa que vai ter... Não. A grande maioria eu abandono. A grande maioria que vem no meu ouvido, conversa, fofocaiada,
entra aqui, sai aqui, e eu não entro em qualquer batalha. Eu não entro em qualquer guerra. A gente tem que lutar as lutas que Deus nos dá para lutar, é claro, com certeza, mas o precipitado, ele quer fazer, ele quer brigar, ele quer ganhar discussão em casa, né? O marido e a esposa. A Lisiane que é a mulher sábia, Deus me deu uma mulher sábia. Ela diz assim, com o Eduardo eu não discuto, ela fala, porque eu já sei que vou perder mesmo. Então nem discuto, ele fala, aham, você tem razão, e daí acaba ali mesmo, e está tudo bem. E eu disse, olha que mulher sábia. Né? E às vezes eu sou da mesma forma, aprendi com ela isso. Porque às vezes, irmão, melhor do que ganhar uma discussão em casa, preste atenção aqui, ó, é ter paz. Perca a discussão, perca. Aceite perder a discussão. Aceite não ter razão, deixe a razão para o outro, deixe a razão para outra. Esposa, deixe teu marido ganhar a discussão, deixe ele ter razão. O que acontece? Ah, você tem razão, tem razão. Deixa o céu descer na casa, e quando a esposa diz assim, o marido tem razão, o céu vai descer, né? O céu desceu, acabou a discussão. Porque é uma insensatez, às vezes ficar discutindo, brigando por pouca coisa. Lembrei agora, de manhã não lembrei. Quando eu estava aqui na igreja já, a igreja tinha recém comprado um carro, um Corsinha branco. Lembra do meu Corsinha branco? Tirei 0 quilômetro, irmão. Primeiro carro 0 quilômetro da minha vida, preste atenção. Fui lá, financei até as calotas, né? E vim faceiro com o meu carro novo, e cheguei em casa, com o meu carro na Evelyn, era pequenininho, o Henrique não tinha ainda, nem existia o Henrique ainda. Ela podia ter os seus 3, 4 aninhos no máximo. E quando eu cheguei em casa, ela, pai, o carro é nosso, pai, é nosso, filho, é nosso. E eu abri a porta, ela abriu a porta de trás. E ela entrou por uma porta, e quando eu abri a outra que eu olhei, irmão, ela veio com a sandalinha, pisando no barro, pisando num monte de coisa, e subiu no banco novo, do meu carro novo. Aquela sandália toda embarrada, aquele barro no banco. Aquilo me deu um negócio, eu olhei, eu gritei, mas eu gritei, Evelyn! E quando eu gritei, ela olhou, estralou, olhou, tremeu tudo assim, olhou para mim. E o que foi, pai? Não sei se ela lembra, acho que ela nem lembra disso. O que foi, pai? Quando eu olhei, ela assustada, tremendo, olhando para mim, meu irmão. Eu queria tacar fogo no carro. Eu olhei, eu me senti sei lá, não sei nem dizer. Parece que foi um soco sei lá, no peito, em tudo. Porque eu percebi que insensatez. Ela falou assim, o que foi, pai? E eu olhei para ela e disse, não foi nada, filha. Viu que carro bonito nosso? Olha aqui, passei a mão no banco, sujou, mas nós já limpa aqui. Né? Depois nós lava isso aqui, é de lavar mesmo, não tem problema. E aí ela não entendeu nada, ficou sem entender, né? Porque eu dei um ataque de pelanca, uma loucura. Uma insensatez, irmão. Pedi perdão a Deus, orei, Deus me perdoe. Porque o meu carro não é maior do que minha filha. Nem o carro novo, 0 quilômetro, não. O sonho da minha vida é meus filhos. É ter eles aqui comigo, saudável. Meu Deus, que loucura, que insensatez. Então, às vezes, precipitado, irado, briga por causa de controle remoto, briga por causa de toalha em cima da cama, briga por causa de sei lá do quê, tanta doideira. Uma doideira. Estava indo para o shopping, estava tudo bem, já vai irritado, já vai louco, já briga com a mulher, já briga com os filhos. Porque agora, por quê? Porque o cara me ultrapassou aqui, o carro dele é mais potente que o meu. E aí, irmão? Deixa ele ir lá. Tem um negocinho ali no carro, vou ensinar só hoje. Quando alguém chegar piscando atrás de você, respira fundo. Tem um negocinho do lado, uma varetinha assim, ó. Você joga ela para cima, tá? Se você está do lado esquerdo, você joga para cima. Ela vai fazer um barulhinho assim, ó. Não assuste, é normal. É normal. Você não está acostumado. Daí ela vai mostrar uma setinha assim, ó. Aí você obedece. Você pega e vai aqui para outra pista. Aí o cara passa. E vai embora. Todo vencedor. Aí você pega e volta outra. Volta para baixo. Volta para baixo, quando não funciona, tem que passar no mecânico. Que é outra insensatez andar sem pista. Vai multar você. Bota para baixo e volta para a esquerda, ou fica ali na direita mesmo.
E o dinheirinho no bolso, e o meu carro, e a minha família, e o shopping. E deixa o problema do outro para o outro, mas não pega para você. É loucura a gente pegar o problema dos outros e trazer para a gente, trazer para dentro da nossa casa, para a nossa vida, para o nosso relacionamento. Então, precipitado, irado. Outra coisa, ó, não houve conselhos. Quem está ouvindo hoje a mensagem aí, levanta a mão, quero ver. Isso aí, presta atenção. Não houve conselhos, ou o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Ele faz pouco caso da disciplina e da repreensão. Irmão, o que a Bíblia nos ensina? Deus corrige aqueles a quem ele odeia. Odeia? Amém? Não. Deus corrige aqueles a quem ele quer humilhar. Ué, que Bíblia que nós estamos lendo então? Deus corrige aqueles a quem ele ama. Eu não sei por que a gente acha que correção é uma humilhação. Ai, Deus vai me corrigir, vou ser humilhado. Se Deus vai me corrigir é porque eu já estou errando. E quem que quer errar aqui? Nós não queremos errar. Então, se eu não quero errar, e porventura estou errando, Deus vai me corrigir. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai me tirar do erro e vai me colocar para acertar, para que tudo dê certo, para que a minha vida mude, as coisas vão ser diferentes. Glória a Deus. Ouvir os conselhos. É que eu falei que não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho da mãe. Meu pai disse, meu filho, a vida não é assim. Ah, pai, você não sabe? É isso aí. Está revelando hoje. O pai não sabe de nada. Que agora comigo vai ser? Comigo vai ser diferente. Mesma coisa. É o mesmo problema, a mesma situação. A vida é difícil, é para todo mundo. Não tem vida fácil. Ouça os conselhos do pai, da mãe, do irmão mais velho. Ouça os conselhos do tio, do pastor, do líder. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Desvie do homem mau. Ouça, aprenda, preste atenção. Deixa Deus corrigir. Se Deus está me corrigindo, é porque Ele se importa de verdade comigo. Olha aqui, irmão. Quando alguém vem te corrigir, com amor, é claro. Olha aqui, irmão. Correção com amor, tá? Tem outro lá, ele não está aqui. Mas quando alguém vem nos corrigir, e corrigir com amor, abrace essa pessoa. Abrace. É alguém que se importa com você. Porque, irmãos, o mais fácil é a gente não dar bola, deixar que se estrumbique. É mais fácil. Quando eu não me importo com alguém, ele está fazendo errado, ele vai se arrebentar, vai dar tudo errado, e eu não me importo com essa pessoa, que se lasque. Estou nem aí, pode se lascar. Mas quando alguém se importa com a gente, ele não quer que a gente se lasque. Ele não quer que a gente erre. Então ele faz o quê? Ele nos chama e busca nos corrigir, acertar, dar um conselho. Ele diz que se conselho, como é que é? A frase, se conselho fosse bom, como é que é? Se vendia, não se dava, né? Se conselho fosse bom, se vendia, irmão, é uma mentira. É mentira, embora tem gente vendendo conselho aí, ganhando muito dinheiro, né? Os coach. Coach é um conselheiro profissional. O cara lá vai pagar 5, 10, 15, 20 mil para ouvir o conselho lá do coach. E aí vai lá, paga 15, 20 mil, ouve o conselho, não obedece, perdeu o dinheiro, deu tudo errado do mesmo jeito. Mas tem conselhos que são dados de graça. E tem um valor, irmão, olha aqui, ó, um bom conselho tem o poder de transformar a nossa vida. Transforma a nossa vida. Dê ouvidos a conselhos. O insensato, ele não dá ouvido a conselhos. Ele faz pouco caso da disciplina, da repreensão. O insensato também ele é imprudente. Ó. Sua imprudência... Ai, agora está chegando a hora. Natal chegando aí, irmão. Oh, glória. 13º.
Ó, o imprudente, a sua imprudência o leva a gastar tudo que ganha sem ter o suficiente para viver. Imprudência. Tem um livro aí de um pastor, o título do livro é Dinheiro é Emocional. Sabia, irmão? Olha aqui, é muito sério, é por isso que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. A Bíblia fala bastante sobre dinheiro, sobre administração, administrar bem, cuidar bem da sua vida, cuidar bem da família. Ele fala da mulher. A mulher não é preciosa que chama? Hã? Mulher virtuosa, obrigado. Mulher virtuosa, ela compra, ela paga, ela vende. Olha aí, Camila, ó, compra, paga, vende aí, ó. Ela trabalha, ela faz o seu lar enriquecer, crescer, ajuda. Deus fala do homem que não é insensato e antes de se colocar a construir uma casa, antes ele faz as contas para saber se o dinheiro que ele vai ter vai dar para terminar e não vai parar no meio e vai ficar envergonhado. A Bíblia fala sobre isso, isso que é a administração financeira. A administração financeira, o imprudente, ele não administra o seu salário. Porque quando a gente é imprudente, mas também eu só ganho R$1.000. R$1.000 dá para viver, irmão? É difícil. Se tiver com Jesus, R$1.000 ele faz virar 10. O milagre vem, Deus faz acontecer. Vivi isso na minha vida. Mas se vai ganhar R$1.000 não vai ser suficiente. Vai ganhar 3.000 não vai ser suficiente. Em um momento ganhar 5 ainda não é suficiente. Agora eu vou ganhar 10.000. Agora eu estou granfo. 3 meses já está fazendo empréstimo de novo, já, porque é imprudente. Gasta tudo que tem, gasta tudo que ganha e mais um pouco. Tudo isso, às vezes, irmão, por não ter inteligência, ou melhor, a Bíblia, lá no mundo, ele chama de inteligência emocional. A Bíblia chama de domínio próprio. Não tem domínio próprio das emoções. Ai, estou entediado. Vou fazer o quê? Vou comer um lanche. Mas eu não tenho dinheiro. Vai no cartão de crédito mesmo. Afinal de contas, eu mereço. Só uma pegadinha. Ai, mas eu mereço, eu trabalho, eu sofro, eu sou escravizado na minha casa. E achando um jeito de ser imprudente. Aí come um lanche. Se farta no lanche. É bom mesmo comer um lanche, né, irmão? Uma delícia. Ai, maionese no bigode, maionese na barba, aí na barriga, e já cai o ketchup. E passou o cartão de crédito, vai embora, faceiro. Aí chega no final do mês, vem a fatura. E está lá o devorador. Não é, irmão? Até o CPF do devorador lá. Então tem o nome e o CPF do devorador. Senhor, livra-me do devorador. E só se eu acabar, vocês têm que trazer você para o céu, para cá, para parar, porque você não para. Faz negócio enrolado, faz negócio mal feito. E aí vai. Então é imprudente. Imprudente nas suas mãos, olha aqui para mim. Eu vou falar porque eu vivi isso. E ainda é para mim algo desafiador. E eu estou aprendendo, Deus está me ensinando. Aprenda a dizer não. A gente não é obrigado a resolver o problema de todo mundo, irmão. A gente não é obrigado. E olha que eu sou vereador. O povo vai lá me pedir, eu digo, não dou, não faço, não posso, não dá. Eu falo, não. Deus está me ameaçando. Não ganha mais para nada, não vou votar porque minha família tem... Então eu vou lá no outro vereador, você vai onde você quiser ir. Faça, não sei, porque eu não vou ficar refém disso. Não vou ficar refém disso. Eu não estou passando a mão, botando a mão no jarro. O que eu estou ganhando é meu, é limpo, é claro, é transparente. Então não quero, é dos meus filhos, é da minha família. Aprenda dizendo, se você pode ajudar, porque ajudar alguém é diferente. Pode ajudar, ajude, faça o que você pode. Eu sempre digo assim, olha aqui para mim, preste atenção, irmão, faça tudo o que você puder, mas só faça o que você puder. Não empreste dinheiro, porque se a pessoa não te pagar, vai te faltar, então não empreste. Diga não, proteja-se, porque é uma imprudência. A gente fica refém. Olha aqui, irmão, você acha que se alguém, eu vou falar aqui com toda a liberdade,
E quem não gostar, depois conversa com Jesus. Mas se alguém não tem o cuidado de si mesmo, do seu nome, não cuidou do nome dele, você acha que vai cuidar do teu? Se ele não cuidou e não protegeu o dele, o CPF dele, você acha que ele vai cuidar do meu? Ele vai estar preocupado com o meu? Eu vou me lascar, ele lascou com a vida dele e vai lascar com a minha também. Então, porque isso já me aconteceu não uma, várias vezes. Porque eu tinha dificuldade em dizer não. Então aprenda, irmão. Aprenda a dizer não. Dizer não não é pecado. Aliás, aprenda com Deus. Deus fala tanto não pra gente. É ou não é? Você já recebeu um não de Deus aí? Alguém já recebeu um não de Deus? Eu já. E Deus não fica nem vermelho. Ele nem treme. Ele fala, não, isso aí não. Você pode chorar, se jogar no chão. Ó aqui, pai e mãe que tem dificuldade de falar não para os filhos. Pelo amor de Deus. Você quer acertar? Ouça a palavra de Deus. Não afaste do teu filho a vara da correção. É o que a Bíblia diz. Ele não está dizendo para você espancar teu filho. Está dizendo para você corrigir. Corrigir. O filho vai lá, não pode entrar no mercado, pelo amor de Deus. O Henrique me lembra a primeira vez, ele era pequenininho. Ah, pai, eu no mercado, vamos no mercado, vou junto. Eu não vou levar vocês. Então, ó, não vai me pedir nada. Não, tá, nós tínhamos um combinadinho. Cada um pegava uma coisinha só. Ah, eu quero esse outro, então troca. Até hoje é assim. Ontem nós estávamos lá no mercado, pegou um negocinho. Opa, e esse aqui, então troque. Ah, não, mas esse aqui mesmo vai lá. Ah, não, tá louco, não vale a pena o valor. Disse, opa, tá aprendendo. Tá aprendendo. Eu podia comprar outro, mas não, mas vai aprender. Tem que aprender. Irmão, é nossa missão de pai ensinar os nossos filhos. Seja prudente no ensino dos filhos. Um dia ele era pequenininho, nós entramos no mercado, vai pegar uma coisa só, eu quero isso aqui. Já largamos o carrinho, larguei tudo, peguei pela mão, voltei lá no carro, entramos no carro, voltei para casa, larguei eles em casa e eu e a Lisiane fomos para o mercado. E eles ficaram em casa. Não falei duas vezes. Não falei duas vezes. Não é não. Eu ensinei assim. E ficou um tempão sem ir no mercado comigo. Não levava mais. Ah, pai, quer ir no mercado, vamos no mercado. Mas se vocês me pedirem uma coisa só cada um, e não quero confusão, não pode deixar. Nunca mais, irmão. Às vezes eu vejo os filhos lá, as crianças se jogam no chão, faz aquele, e os pais lá, o que eu faço com meu filho? Pega pelo braço, leva para casa. Não é? Por favor. Porque, olha aqui, irmão, olha aqui, tenha piedade da sociedade, meu irmão, minha irmã. Tenha piedade da sociedade. Porque se teu filho, você vai semear na sociedade. Eu vou falar uma coisa que eu falo para todas as pessoas que vêm conversar comigo, pai e mãe. Meu irmão, nós viemos nessa vida para apanhar, irmão. Escute o que eu estou te falando. Quem aqui nunca apanhou? Levanta a mão, quero ver. Não tem, nem eu. Só que se a gente não apanhar em casa do pai e da mãe, a gente vai apanhar lá na rua. Vai apanhar lá no trabalho. A vida vai bater. E é por isso que é importante o pai e a mãe ensinar o filho logo, porque o pai e a mãe ensinam com amor. Preste atenção, mas com todo amor eu estou falando aqui para você. A gente ensina com amor, dói, rasga meu coração. Eu pegar o Henrique, não pega. Tendo dinheiro no bolso, eu posso comprar, mas eu não vou deixar. Não vou deixar. A vontade é de gastar tudo, porque é filho, a gente quer fazer tudo pelos filhos, mas eu tenho que me policiar, eu tenho que ser um bom pai. Porque eu sei que um dia, talvez eu não vou estar perto. E eu estou preparando eles para quando eu não estiver perto. Quando eu estiver perto, eu posso defender. Se alguém se passar com eles, mas rapaz, arrumou briga comigo, o pau vai torar. Mas eu não defendo o que é errado, porque eles têm que saber que o certo é certo, o errado é errado. Então isso é prudência. Se preparar para o futuro. Prepara a tua vida, a tua família, o teu dinheiro. Está chegando as festas, final de ano, mas todo mundo vai para a praia, só eu que não. Amém, eu que não, eu não vou também. Vou ficar aí, Natal, Ano Novo, já me programei. Vou ficar onde? Vou ficar aqui. Minha família vão tudo para São Paulo, meu pai para São Paulo, e eles estão e vamos. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Tem outras coisas para fazer, tem outra ideia. Então, irmão, se prepare emocionalmente, porque isso é só loucura, é só insensatez. Por que tenho que ir na praia? Vai morrer se não ir na praia.
Vai morrer se não ir viajar. Nós fomos viajar esse final de semana, não fomos. Um monte de gente viajando, glória a Deus. Eu não fui. Podia ter ido? Podia, mas eu tenho meus compromissos. Tem um monte de pastor na igreja aqui, mas eu sei que quem tem que estar aqui pregando sou eu. É o meu compromisso. Tem festa lá no parque. Tem prefeito, tem deputado, tem um monte de gente lá, e vem, o presidente da Câmara, e vem. Eu falo, não, eu tenho um compromisso. Ninguém me cobra, mas Deus me deu esse compromisso, Deus me deu esse chamado. É minha responsabilidade estar aqui. Tem um monte de pastor para pregar. Essa é minha responsabilidade. Então seja prudente na condução da tua vida, do teu dinheiro, do teu salário, no teu trabalho. Mas esse salário é uma desgraça. Se você está dizendo, vai ser mesmo. Você está dizendo. Mude, comece a abençoar o teu trabalho, a tua empresa. Digo, graças a Deus pelo meu salário. O que Deus me deu é com honra que eu estou recebendo, é o fruto do meu trabalho. E Deus vai me abençoar. Não esqueça de Deus, irmão. Tá? Só não esqueça de Deus. Dízimo e oferta é tão bíblico quanto a cruz e a redenção. Dízimo e oferta é tão bíblico quanto Jesus que cura. A Bíblia é igual, do mesmo tamanho, com a mesma intensidade. E olha aqui, já vou dar um conselho aqui. 13º é salário também, tá? Faz desentendido, não. Ah, mas eu não sei, 13º é salário. E olha aqui, graças a Deus. As contas da igreja estão tudo paga. Nunca subi aqui nesse altar e pedir dinheiro para pagar a conta de igreja. Eu não faço isso. A gente pode comprar, a gente compra. Não precisa, a igreja não precisa, Deus não precisa disso. Estou te dando um conselho. Que a bênção de Deus, que a provisão de Deus seja fiel. Porque a Bíblia tem uma promessa. Ela diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Isso, mas ela disse assim, só se você for fiel, se me ouvir e for fiel. Tem uma condição. Se me ouvirdes e fordes fiel, comerás o melhor dessa terra. Esse dia eu estava fazendo as contas com a Lisiane. Ela estava gastando e, que irmão, graças a Deus. Acho que eu estou num dos melhores, não. Sim, um dos melhores. Talvez não o melhor, mas um dos melhores momentos financeiros da minha vida. Já estive melhor. Mas nós fazendo as contas e eu preocupado, mas gastamos aqui, não sei o quê, o dinheiro está indo aonde, fazendo conta. Faça a conta, irmão, em casa. Faz lá uma planilhazinha, quanto você gastou, para você saber onde está indo o teu dinheiro. E eu fazendo conta, e disse, mas, meu Deus, mas como é que a gente está ganhando mais agora? E aí paramos para pensar, e eu brabo já, preocupado, será que não estou alguma coisa que a gente está fazendo que não viu, estamos gastando aonde? E aí caiu a ficha. Já fiz para a Lisiane. Porque quando nós ganhávamos muito menos, a gente fazia a mesma coisa que a gente faz hoje. Quando a gente ganhava muito menos, a gente tinha as coisas que tinha hoje. E como é que isso aí a gente começou a entender, irmão? Olha aqui para mim. Como Deus estava agindo na nossa vida de maneira extraordinária. Porque eu tinha as mesmas coisas que eu tenho hoje. Eu fazia as mesmas coisas que eu fazia hoje. Mas eu não tinha o salário, o ganho que eu tinha hoje. Mas eu tinha Jesus na minha vida, provisionando. A gente começou a lembrar, porque aquele pagava isso. Você lembra que o teu pai pagava aquilo? Aí o outro ajudava nisso aqui. Aí o teu irmão dava aquele negócio, o outro fazia isso aqui. E a gente começou a perceber como que Deus usava as coisas à nossa volta e as pessoas para suprir aquilo que nós precisávamos. E Deus não nos deixava faltar. Claro, né? Passou o deserto, irmão, maná é só para o deserto. Estava no deserto, Deus providenciou o maná. Quando o povo entrou na terra prometida, depois da primeira colheita, o maná não desceu mais. Agora vocês trabalham, colhem, vivem e se mantêm aí. Porque a bênção vai vir da terra agora, do trabalho. E Deus tem nos abençoado. Então por isso que eu falo, irmão. É Deus o nosso provedor, irmão. Deus é o teu provedor. É Deus quem cuida de nós. É imprudência não ser fiel a Deus. É uma insensatez. Desprezar o cuidado de Deus, desprezar o milagre de Deus, é uma insensatez. Eu acreditar que se eu fizer do meu jeito, se eu guardar para mim, agora eu vou ter mal. Quando eu entrego ao Senhor, as janelas dos céus estão abertas a meu favor. Tudo pode acontecer.
Então, imprudência revela a sua própria ignorância. Vou acelerar um pouquinho. O tolo demonstra a todos a sua ignorância. Ele adora ser ignorante. Ele acha bonito. Só assim mesmo. Eu rodo a baiana mesmo. Eu brigo mesmo. Eu falo mesmo. Mas eu falo a verdade. Não fala a verdade nada. Tem prazer, às vezes, em agredir. É prazer de ofender as pessoas. Tem gente, às vezes, que está tão amargurada em si mesma. É tão ruim, é tão amarga, que ela não suporta ver ninguém bem, então ela gosta de agredir. Ela tem prazer. Eu falo a verdade mesmo. Não. A gente deve falar a verdade, mas tem jeito e maneiras de falar. É um jeito de conversar. Você pode chamar alguém, sentar e conversar e mostrar a verdade para essa pessoa sem ofendê-la. Sem agredir, não precisa agredir. Mas ela é ignorante, ela gosta, ela acha lindo, ela acha bonito, é meu jeito, eu nasci assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Gabriela, né? Musiquinha lá. É o meu jeito, então tem que mudar, irmão. Ora. Mas ora para Deus e Deus muda o meu temperamento. Me ensina, me dá domínio próprio para eu conter o meu temperamento. Eu assisti um programinha de TV. O cara, ele era um veterinário, só pegava cachorro rebelde, cachorro que fugia de casa, cachorro que comia chinelo, cachorro que destruía o sofá, a casa, cachorro que mijava tudo que é canto. Ele ia lá e ensinava o dono, faz assim, vai, fazia umas técnicas, uns negocinhos, não sei se vocês já viram, não lembro o nome do programa lá. E no final do programa, irmão, os cachorros estavam uma belezinha. Ele já fazia xixi só no lugar certinho. O outro que fugia de casa, não podia abrir o portão, a frestinha. Ele abriu o portãozão inteiro, o cachorro chegava lá no portão e não saía. E ele chamava e chamava, ele ficava lá sapateandinho e não saía. Ele aprendeu que não podia sair do portão. Olha que maravilha. O cara ensinou o cachorrinho a mudar os hábitos, o cachorrinho aprendeu a mudar o jeito. Agora, irmão, olha aqui para mim. Se um cachorrinho pode mudar de hábitos, será que eu e você, que somos mais inteligentes do que eles, pelo menos eu penso que somos, que às vezes o bichinho surpreende a gente, mas nós que temos um maior instrutor, que é o Espírito Santo, a gente não consegue mudar o hábito? A gente não consegue aprender a ser diferente? Então, assim, buscar essa mudança. Ele valoriza as coisas erradas. A parábola do rico insensato o descreve como aquele que confia e valoriza excessivamente suas posses, sem dar o devido valor à vida espiritual e ao que é eterno. Mano, vamos trabalhar, vamos comprar carro novo. Em nome de Jesus, você vai comprar um carro novo. Amém? Isso, vai comprar uma casa, você não tem. Deus vai me abençoar, eu também vou comprar a minha, em nome de Jesus. Deus vai te dar um salário melhor, você vai estudar. Amém? Opa, agora sim. Vai estudar, irmão, fazer uma faculdade, vai crescer, vai melhorar, tem que buscar, irmão, tem que correr atrás, né? Não fique aí, né, fazendo um culto à ignorância. Não, aprenda, corra, vai, é para todo mundo, é difícil para todo mundo. Nós vamos crescer, vai prosperar, vai ter talarião, mas olha aqui, mano, não esqueça nunca que os valores reais são os valores eternos. Você vai fazer casa, ela vai ficar aqui, o teu carro vai ficar, se tiver muito dinheiro no banco, vai ficar para os outros brigar. Eu falo para minha mãe, ela tem um imóvelzinho lá em Pias, vende aquilo lá, mãe. Não, vende, vão viajar, senhor o pai, faça. Não, vou deixar para vocês, deixar para nós brigar. Não, você não pode brigar, mas nós vamos se matar no pau, não adianta. Na hora que você fechar o olho, o pau vai torar, não pense que não vai sim. Vai sim. Porque um quer mais, o outro quer ser esperto. Diz, a senhora sabe que vai dar. Eu não vou abrir mão das coisas que é do meu filho, dos meus filhos, não vou abrir mão. O pau vai torar e azar. Então, porque, meu irmão, olha que vai ficar. O que vale a nossa vida com Deus, a vida eterna, é o mais importante. Viver com Jesus, viver para Jesus, uma vida em Deus, uma vida com Deus, a família. É mais importante do que o dinheiro, irmão. É mais importante do que amealhar.
É claro, vamos ganhar dinheiro. Como eu falei aqui, vai trabalho. Deus tem promessa de prosperidade, o melhor dessa terra. Mas o melhor que nós precisamos não está nessa terra. O melhor de Deus está lá no céu, está na vida eterna com Jesus. Porque olha aqui, irmão, se Deus nos abençoar muito, muito, vou exagerar, daqui a 100 anos, é muito difícil que qualquer um de nós esteja vivo daqui a 100 anos. Todos nós aqui, ó. Daqui a 100 anos não estamos mais aqui. Acabou para todos nós, daqui a 100 anos. E só vai restar uma coisa, irmão. A vida eterna. Com Deus. O que vale de verdade. Deus pode te dar mais 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas só tem uma certeza. Não importa quantos anos mais Deus vai acrescentar na tua vida, vai acabar. Ainda vai acabar. Ainda vai terminar. O que vale é o que é eterno, é a vida eterna, é estar com Deus para sempre. Esse menino que a Bíblia fala aqui, a parábola do rico e insensato, ele falava, ele encheu os seus celeiros, multiplicou os seus bens, e ele disse, agora eu vou ficar de boa, agora eu vou aproveitar a minha vida, agora eu vou aproveitar o meu dinheiro, agora eu não quero mais compromisso, agora eu não quero mais responsabilidade. E sabe o que a Bíblia chamou ele? Louco, louco. Nessa noite pediram a tua alma, e para quem será? Louco, insensato. Agora eu quero descansar, não quero mais servir Jesus, vou dar um tempo. Quanto tempo você acha que tem? Quem sabe quanto tempo temos? E Jesus vai voltar, e o horário avançou e eu não vi. Então, revela, valoriza as coisas erradas. E para encerrar aqui, é desobediente. Muitas vezes o termo é associado à desobediência e incredulidade em relação a Deus, em contraste com o homem sábio que o obedece. Desobediente. Olha aqui, irmão. Uma coisa é a gente sair de casa querendo acertar e errar porque bobeou, errou. Outra coisa é a gente entender e saber que é o errado e continuar no erro, fazendo o errado. Desobedecendo a Deus, desobedecendo o chamado de Deus, desobedecendo aquilo que Deus colocou. Mas Paulo, ele nos revela o antídoto que combate a insensatez, que é compreender qual é a vontade do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecimento bíblico e experiências com Deus em oração são o caminho que nos afasta da insensatez e nos conduz ao estado da sobriedade. Amém, irmão? Fique